Outro problema significativo da pandemia relacionado à neurologia está sendo a dificuldade de memória que os pacientes queixam após ter passado pela infecção. Esse problema de memória geralmente é uma memória de processamento, é aquela memória que o paciente usa no dia a dia. Então, por exemplo, ele vai a um ambiente e esquece o que ia fazer lá. Ele vai até um supermercado e esquece o que iria comprar. É uma memória prática ali do momento, e isso daí está tendo muito no nosso consultório. E os estudos mostram um surgimento, novos casos de dificuldade de memória pelo coronavírus em 12%. Um estudo norueguês publicado mostrou que 12% das pessoas que passam pelo coronavírus têm um problema de memória objetivo, notificado e quantificado. Aqui no Brasil, o Instituto INCOR fez uma pesquisa e levantou que um número muito mais expressivo de pessoas apresentam este problema de memória, sendo em 80% o número que eles quantificaram. O estudo do INCOR fez de que maneira? Ele usava em todos os pacientes que passavam com Covid um teste cognitivo feito rapidamente pelo celular. Eles viam que as pessoas tinham dificuldades que não haviam antes. Então, ali detectava, um quadro de perda de memória de processamento, memória rápida, imediata. Então, isso ficou assim muito chocante, esses dados, 80% é um número significativo. E o que foi visto, nesses estudos? Quem é a população que está com maior risco de desenvolver isso? São populações que já têm um grau de perda cognitiva, pouca reserva cognitiva. Então, por exemplo, aquele paciente que já está começando com um pouco de esquecimento, isso se agrava após a Covid. Um paciente que às vezes não tem pouco estudo, baixa escolaridade, um paciente que tem às vezes umas condições socioeconômicas um pouquinho pior. Talvez por isso que a Noruega e o Brasil teve dados tão discrepantes, A população norueguesa às vezes tem um pouquinho essa questão da reserva cognitiva. Então, isso impactou bastante, e aqui no Brasil realmente é um muito grande número de casos de pacientes que se queixam sim de memória conosco. Qual é a abordagem nesse caso? Nós temos que fazer uma boa avaliação neuropsicológica, nós temos que avaliar qual foi o grau de deterioração cognitiva que esse paciente teve e entrar com uma reabilitação neuropsicológica para ele. Essa reabilitação vai desde estimular o paciente a fazer novos cursos, ter novos tipos de aprendizado. Você tem que batalhar para fazer um aumento da reserva cognitiva nesse paciente, estimular isso de forma ativa. Existem testes de memória, existem métodos de avaliação e método para terapia para ser implementada nesses pacientes, então, que têm a queixa de memória. Mas os casos, como eu disse, tem que ser visto caso a caso, para ver também se não é o componente da falta de atenção, porque muitas vezes o paciente nos queixa de falha de memória, mas quando nós vamos investigar a fundo, a gente vê que ele está com uma falta de atenção, porque ele está muito ansioso. Então, esse excesso de ansiedade gerado pelo estresse, de ter vivenciado de perto o coronavírus, isso pode sim gerar uma dificuldade atencional significativa, e por perder essa dificuldade atencional e por estar nesse estado de ansiedade agudizado, o paciente então piora dessa memória. Então, isso daí é muito importante ser levado em consideração, esse aspecto psiquiátrico também desse paciente que passou por essa situação da coronavírus.